Olá, seja bem-vindo ao canal de notícias do São Paulo. É um prazer tê-lo por aqui. Já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no Tricolor, nosso clube de coração. Sem mais enrolação, vamos às últimas notícias do São Paulo. Mauro, você chegou aqui, né, na Jovem Pan, já comentando, cara, poderia ter sido mais pra LDU, e realmente poderia. Só que o Dorival, ele até deu uma minimizada na coletiva de imprensa. Ele falou que esse gol, e o Lucas Moura também falou, é um gol que deixa a gente bem vivo, e realmente é, porque a LDU costuma fazer a diferença mais em casa, fora de casa não é um grande bicho-papão. E aí eu te pergunto, o resultado, pra mim, vendo o jogo, foi maravilhoso pro São Paulo. Agora, o que falar da partida e o que você achou da coletiva do Dorival Júnior, não assumindo muitos erros dessa partida contra a LDU? A partida horrorosa de São Paulo, 2-0, que durou até a parte final do jogo, quando o Lucas fez o gol, num bom passe, no ótimo passe do Luciano. Já podia estar 4-0, né? Ele deu muito superior, o São Paulo fez uma partida medonha. Aliás, o São Paulo só venceu 2 dos 10 últimos jogos. Quando eu falo que o São Paulo é oba-oba, é tudo bom, nada presta, não é por acaso. São 2 vitórias dos 10 últimos jogos. 2 vitórias. Então o time tem muitos altos e baixos, 2 vitórias marcantes, São Lourenço e Corinthians. Elas valeram classificações quando o time estava em situação adversa. Então isso, evidentemente, dá uma turbinada aí nas 2 vitórias e esconde um pouco problemas do time. Ontem foi muito mal. Eu acho que o São Paulo deveria mandar um agradecimento formal à LDU por acreditar no Paulo Guerreiro, que, aliás, é incrível, né? O Avaí contratou o Paulo Guerreiro, não fez nenhum gol. Aí o Racing contratou o Paulo Guerreiro, vai entender por quê. Aí percebeu que não dava, deu um jeito lá de se livrar dele, aí a LDU, não, eu quero. Gente, o Guerreiro não tem a menor condição. A menor condição. Se tivesse um centroavante minimamente eficiente, o São Paulo voltaria certamente com o placar contra si muito maior. Situação fraca, era para ser demais, não foi, sorte do São Paulo, incompetência da LDU também, que não aproveitou as chances que criou. Porque o Dorival, ele sempre faz isso, né? Ele sempre minimiza, ele sempre vai falar, não, tem um lado bom, o copo dele está sempre bem cheio. Que ele faz essa gestão, que eu acho até um defeito. Tem horas que você tem que mandar a real. O torcedor de São Paulo não é idiota, né? O cara vê a coletiva do Dorival e fala o quê? Peraí, não, o jogo foi uma porcaria. O time não jogou nada. Fala, jogamos mal, fomos mal, vamos trabalhar, vamos conversar com os jogadores. Não precisa execrar os jogadores. Se coloca, nunca diga que eles perderam, né? E sim, nós perdemos, ou nós fomos mal, todos nós. A minha estratégia não deu certo, vou pensar no jogo de volta, vamos treinar, vamos tentar a classificação, em casa a gente tem chance e tal, mas não dá para minimizar a derrota do São Paulo, porque ela foi por 2-1, mas foi um placar absolutamente mentiroso. Então, jogando contra o adversário, é curioso, porque não é altitude. Primeiro tempo, quando a altitude não tem ainda o impacto que costuma ter na segunda parte das partidas de futebol, já estava sendo um vareio, e justamente na parte onde em tese é mais difícil, o São Paulo conseguiu uma reação e fez até o seu gol, e não tomou mais nenhum. Então, assim, eu acho que foi uma partida muito preocupante do ponto de vista do São Paulo, porque o time de fato jogou muito mal. E lembrando sempre, São Paulo é um desastre fora de casa. O São Paulo é ao lado do América, né? As 2 piores, as 2 equipes que não venceram como visitantes no Campeonato Brasileiro. Já estamos no segundo turno. Então o São Paulo já fez o quê? 10, 11 jogos fora de casa, não venceu nenhum. Nenhum. E na campanha fora de casa, soma de pontos como visitante, no Brasileirão, somente Santos e América são piores que São Paulo. E ontem, isso é outra competição, mas é a mesma coisa. Aí, fora de casa, perdeu para o São Lourenço. Fora de casa, perdeu para o Corinthians. Fora de casa, perdeu para a LDU. Para o Corinthians, ainda fez um bom jogo, razoável, vai. Melhor que o Corinthians, perdeu uma falha individual ali do Caio Paulista. Quanto o São Lourenço, teve volume, criou chance, perdeu. Todo mundo sabia que o São Lourenço ia jogar daquela maneira, perdeu por 1-0. E ontem foi, assim, foi massacrado em alguns momentos, né? Então, acho que é um momento importante para o São Paulo analisar bem os seus problemas, até porque o jogo mais importante para o São Paulo não é nem da LDU, é do Flamengo, que vai acontecer dentro de algumas semanas, né? Aí umas 3 semanas mais ou menos, já é dia 17. 3 semanas e 2 dias, não é isso? Hoje é sexta-feira, vai ser num domingo, né? Então daqui a pouco mais de 21 dias, 23 dias. E aí dá tempo de tentar ajustar. E de jogo que não falta para o São Paulo, né? Jogar e tentar nas partidas e no dia a dia de treinamentos ajustar os seus defeitos, corrigir seus defeitos. Agora, o Vamp, o Mauro, né, fala dessa situação. Eu estava até assistindo ao jogo ontem com 2 amigos são paulinos, né? Márcio Escher, Rafa Escher, e eles agradeciam quando acabou o primeiro tempo. Porque realmente o primeiro tempo, para quem viu o primeiro tempo, poderia ter acabado ali 3-4-0.
para a LDU, fez 2 gols muito rápidos, 2 gols com falhas de marcação, é bom deixar claro. Agora, qual foi o grande erro do São Paulo, na sua opinião? E outra, né? Também agora, para a volta, eu acho que o São Paulo é até favorito. Porque tirar um gol de diferença para a LDU fora da altitude, eu acho bem possível para o São Paulo, ainda mais a gente sabendo que a gente tem um Lucas Moura entrando cada vez mais em forma, que tem o Rames Rodrigues, que já está deixando claro que está pegando o ritmo de jogo, não fez muita coisa ainda, mas que está pegando o ritmo de jogo. Agora, precisa ser um São Paulo bem melhor do que foi ontem, né, Vamp? Ontem parece que o São Paulo entrou desligado, porque aconteceu tudo muito rápido no primeiro tempo. Boa tarde, Chico, Bruno, Mauro, boa tarde a todos, né? O Sapeca Yael tava olhando e digo, nossa senhora, hoje vai botar com a caixa, né? É. Já resolvido. Achou o gol ali com o Lucas, né? Isso que você falou é verdade, dá uma sobrevida, porque vir com 3 ou 4-0, passou muito perto disso, né? Esse gol foi importante, porque a gente sabe que o São Paulo tá em casa, ele consegue botar aí uma média de público boa, né? A torcida faz uma festa, né? Na chegada dos jogadores, lota mesmo o Morumbi, então acima de 50 mil, né? A diferença é de 1, teve força para virar isso na Copa do Brasil diante do Corinthians, em outras situações também, né? Mas foi muito mal mesmo. Primeiro tempo, São Paulo horrível, eu digo, vai decidir tudo hoje, né? Que era ontem, no caso, né? Não jogou bem, mas termina dos males a piores, termina 2-1 e com chance de reverter em casa, porque 1-0 no jogo normal leva aos pênaltis, né? Agora é a vez do São Paulo jogar em casa. Não, e teve um jogador também que você sempre fala, que ele com a bola te agrada, mas que reclama muito da arbitragem. De novo. Ele foi decisivo. Deu passe. O passe dele pro Lucas, o passe... Ele joga bem. Eu sempre falo dele da conduta com a arbitragem, né? Não, você fala, pô, eu acho o Luciano um baita jogador, mas reclama muito da arbitragem. E ontem ele foi decisivo, ele entrou pra decidir o jogo. Deu passe pro Lucas, né? E esse jogo bota o São Paulo de novo vivo pra chegar uma semifinal. Eu acho que o São Paulo estaria vivo até com 2-0. Sei, né, Tico? Né? Não, porque a LDU faz muita diferença fora de casa. Lembra o Fluminense? Fez a diferença de 3. Depois o Fluminense tira, mas perde nos pênaltis. A LDU, ela tem esse negócio de fazer muito resultado na altitude. E aí, quando você diminui ainda a vantagem para 1 gol, é bem possível. Ó, desde a minha carreira de 22 anos como atleta profissional, o maior sufoco que eu já tomei na história foi lá contra a LDU. Sério? Jogando Libertadores. O que o Dida pegou, os caras passavam pela gente, parecia que não tinha ninguém. O Dida pegou. Lembra daquele lateral Dela Cruz? Sim. Jogou no São Paulo também, né? Jogou no Cruzeiro. Né? O Reaspa jogou no São Paulo depois. Pô, foi um bombardeio na Libertadores lá. Tomamos 3-2 deles, mas passando um rodo. Se não tem o Dida, era uns 8-2, 8-1, tranquilo. Por que, Vamp? Eles sabem usar altitude, é isso? Por que eles são tão fortes lá? Porque tem vários times que jogam na altitude, mas que não se impõem tanto contra a LDU. O que eles fazem de diferente para se impor tanto na altitude? É a correria? É arriscar muito chute? Porque ontem eles arriscaram. É que o Rafael pegou. Não estava... a seleção brasileira perde lá com o Equador também, nas eliminatórias, pro Equador. E eu lembro que tinha aquele canal PSN, na época, e meteu o jogo 1h da tarde, cara. 1h da tarde. Imagina só. Na altitude. O Luizão fez um gol, foi comemorar, desmaiou. Entra o Dinei, que faz um gol, desmaia também. O pessoal sabe tirar isso, principalmente a velocidade da bola, né? Ô, Bruno, vendo os números do jogo, assusta o número de finalizações. Porque, a LDU, ela teve 46% de posse contra 54% do São Paulo. Por aí, ótimo. Passes certos, São Paulo 398, LDU 311. Mas é o que o Vamp diz, né? Passe certo também, se o cara ficar lá na zaga só tocando, calcula como passe certo. Sim. Só que aí, olha as finalizações. São 19 contra 5. Finalizações certas, 7 contra 3. E aí, dentro da área, 11 da LDU contra 3 do São Paulo. Ou seja, e todas do São Paulo foram no segundo tempo. Sim. Ou seja, vendo o número de finalizações, dá pra ver que o resultado foi excelente pro torcedor são paulino pra esse jogo de volta no Morumbi, né?
Ficou ótimo para o São Paulo o resultado. O primeiro tempo, principalmente, foi o pior jogo do São Paulo no ano. São Paulo tem jogo que jogou mal, claro, mas esse foi o jogo que o São Paulo foi mais dominado pelo seu adversário. Normalmente, mesmo quando joga mal... Bom torcedor do Tricolor, o que você achou disso? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. Aí fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Tricolor. Se inscreve para não perder.